Olá, turma, tudo bem? Bom, eu resolvi criar esse podcast para explicar o conteúdo da semana passada que eu entendi depois de ter enviado, mesmo com os comentários contidos no slide, ficaria difícil para vocês entenderem alguns pontos. Então eu proponho que vocês coloquem esse áudio para ser executado e abram um slide para a gente ir entendendo ponto a ponto de cada um deles. Bom, o nosso conteúdo hoje, então, é sobre desperdício de alimento e por que a gente, enquanto estudante de gastronomia, precisa compreender a importância de não desperdiçar alimento. Bom, primeiro de tudo, todo desperdício gera um prejuízo, seja para o meio ambiente, seja para o proprietário, sejam para aquelas pessoas que não têm acesso a essa comida que foi desperdiçada. Então é importante sempre que a gente se conscientize que minimizar esse desperdício, esse estrago de alimento, é uma conduta que a gente deve tomar no nosso ambiente de trabalho, até porque seremos futuros gestores de alimentação e o nosso lucro também vai estar condicionado a um planejamento adequado e correto do meu alimento. Então, quando a gente estuda ficha técnica, embora seja um tema um pouco complicado para entender pela questão da matemática e até mesmo pela lógica, por que eu, gastrólogo, preciso fazer uma ficha técnica. Mas nesses pontos a gente compreende que se eu não tenho uma boa execução da minha ficha técnica, no final da minha preparação do dia, eu provavelmente vou ter alimentos que serão desperdiçados, seja porque eu não planejei na quantidade adequada aquele alimento, ou ainda porque ele vai me refletir, por exemplo, se o meu cliente está gostando da preparação que eu propus. Então, a gente tem sempre que levar alguns fatores em consideração. E aí eu apresento para vocês um dado muito importante da organização que cuida da alimentação a nível mundial. Ela propõe e expõe que 1/3 dos alimentos que são produzidos diariamente são desperdiçados, né? Então, isso faz a gente refletir a nível de mundo o quanto os alimentos eles não são jogados fora, desprezados, sendo que poderiam receber uma outra destinação. E o que eu, enquanto profissional que cuida da alimentação, posso fazer aqui no meu estabelecimento? Para que eu evite esse desperdício, eu posso fazer 3 situações muito simples. Ter um armazenamento correto, né? Afinal de contas, se eu armazeno da maneira inadequada o meu alimento, eu deixo mais propício para que ele estrague, ele seja contaminado por algum micro-organismo, ou até mesmo ele tenha variações de umidade, de temperatura, entre em contato com algum outro alimento que não deveria estar. Então, esse meu armazenamento incorreto aumenta as chances de eu danificar o meu alimento. E aí, se ele não está mais com as características organolépticas, ou seja, ele não tem a sua estrutura preservada, ele apresenta algum dano, ele não é mais um alimento seguro. Afinal de contas, um alimento seguro é aquele capaz de ser ingerido pela outra pessoa sem apresentar risco à sua saúde. Ele é seguro em relação às características físicas, químicas e biológicas, pois ele está totalmente conservado e preservado de acordo com o que manda o fabricante. A comida em excesso, ela também é um índice de desperdício, né, na nossa alimentação, e eu acho que esse ponto em específico, ele é muito mais fácil de observarmos no nosso dia a dia. Quando a gente vai no restaurante que é self-service e coloca muito mais do que no final das contas a gente acaba comendo. Seja porque a gente não planejou tudo que iria comer, ou porque pelo excesso de opções no cardápio, a gente foi colocando, e no final sobrou um alimento.
E hoje a gente vai ver que nem todo o alimento ele pode voltar a ser utilizado. Então, esses alimentos que foram para o prato, esses alimentos que estão dispostos e têm algum tipo de contato com os seres humanos, eles não podem ser aproveitados depois para novamente a alimentação. É claro, eles vão ter outras possíveis fontes de destinação. E por último, a gente tem o descarte de outras partes do alimento que poderiam ser tranquilamente utilizados. E aí a gente presencia muito a questão das cascas das frutas. Na nutrição, prezamos sempre para que essas cascas sejam parte do alimento. É claro, existem algumas exceções que tornam um pouco mais difícil, né? Por exemplo, o melão, a melancia. Mas hoje já existem preparações, receitas de preparações que otimizam a utilização dessas partes que até então as pessoas simplesmente descartavam. Fora que é nessas partes que são geralmente descartadas que possuem a maior quantidade de nutrientes do alimento. Então é interessante que a gente tenha esse cuidado de pensar em novas receitas, procurar, tentar inventar, para que você otimize 100% ou pelo menos 90% do alimento que você comprou. Quanto mais você utiliza, mais você aproveita e menos você gera de lixo para o mundo. No slide 4, eu trago uma comparação de realidades que são muito comuns a gente vivenciar, seja aqui em Rio Branco, no nosso país como um todo, e principalmente a nível mundial. De um lado, nós temos uma contradição, afinal de contas, existem povos e localidades onde existe uma grande produção e distribuição de alimentos. Afinal de contas, diariamente existe uma superprodução. O capitalismo ele influencia e estimula o alto consumo de tudo, seja produto e principalmente os alimentos. Então, esse desperdício gera um grande volume, né, por parte daqueles que têm um poder econômico e que podem escolher os alimentos que vão fazer parte do seu cardápio diário. Então, vão ter aquelas pessoas que vão ter mais acesso a frutas, a verduras e carnes, enquanto alguns que têm um valor aquisitivo um pouco menor não vão ter essa mesma opção. E aí, na contramão dessa situação, existem aqueles povos que não têm o direito e não têm a opção de escolher alimentos. Então, eles estão localizados em países onde já teve tanta exploração que o país ele tem uma renda muito pequena, vive em situação realmente de miséria. E lá as pessoas não conseguem escolher, eu vou deixar no meu prato esse resto de comida porque eu já estou cheio, já estou satisfeita. Então a gente tem sempre que pensar nessa contradição realmente das mesas que são muito fartas e ao mesmo tempo existem hoje pessoas que estão passando fome. E se a gente for pensar um pouco desse lado, a gente às vezes pensa, mas isso é uma realidade distante da minha. Enquanto existem pessoas, principalmente nos países mais pobres, que estão em grave nível de desnutrição, porque eles não têm acesso ao alimento, os grandes países têm altos níveis de obesidade, porque eles têm um contato direto com o alto consumo de alimentos. Eu até queria fazer uma relação com a situação que a gente está vivendo de isolamento social. No início, e até mesmo agora, várias pessoas correram para os supermercados, para as feiras, para tentar estocar comida em casa, até mesmo porque a indicação é que você evitasse situações de aglomeração. Mas, todavia, será que todos podem fazer essa ação? Ir lá no supermercado, estocar os alimentos e não precisar voltar por um determinado tempo? Algumas pessoas trabalham para comer. E aí, será que elas, nesse período de isolamento, onde quase nada está funcionando, elas conseguem ter esse acesso? Elas conseguem ter o poder de escolher o que elas vão comer? Ou a renda dela é que determina o que elas vão comer?
Então a gente tem sempre que pensar um pouco nessa questão de realmente privilégios, pela uma construção principalmente social, mas também o desfecho, o enredo econômico que isso acaba trazendo para a nossa sociedade. Se a gente trabalha com alimentação, a gente tem sempre que pensar no outro também. Não é só ofertar um prato, não é só ofertar uma sensação. Será que o meu público ele tem acesso àquela comida? Do que me adianta fazer um alto prato com técnicas avançadas se não vai refletir a localidade que eu tô, que as pessoas não vão poder ter acesso àquela minha preparação tão fantástica. E aí no slide 5 eu trago uma frase que a gente provavelmente já deve ter ouvido no nosso dia a dia ou mesmo falado em determinada situação. Então, será que realmente é melhor sobrar do que faltar? Todos têm essa possibilidade. Eu vou fazer a mais, pois afinal de contas eu vou receber amigos, convidados e não quero que a comida acabe. Mas será que se eu fizesse um planejamento adequado, se eu fizesse os cálculos lá na minha ficha técnica, eu teria um desperdício? Eu teria faltaria algum alimento da minha preparação? Então, sempre a gente pode relacionar que aquelas pessoas que têm uma maior renda, elas vão ter um maior consumo. E isso justifica muitas vezes, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, né? O que algumas pessoas acabam falando. Isso realmente é muito ali presenciado no nosso dia a dia. Então, essa questão de poder aquisitivo, ela é sempre tradicional, e aí você faz compras maiores e principalmente você tem possibilidade de comprar outros gêneros alimentícios, que dependendo da sua renda, você não vai ter tanto acesso assim. Então é interessante que a gente faça um pouco dessa reflexão. Uma outra situação que é muito comum no nosso dia a dia, daquelas pessoas que recebem um valor um pouco maior, é assim que receber e fazer a feira do mês. Ou seja, eu vou manter aquele dinheiro ali e vou tentar planejar todas as minhas refeições. Tem também aquelas pessoas que não gostam da comida dormida, né? Ou seja, a preparação que eu utilizei no almoço eu vou esquentar para comer no jantar. Então, existem algumas pessoas que não gostam desse tipo de comida e para isso vou gerar outros alimentos. E o que sobrou do meu almoço provavelmente vai ser desperdiçado, porque não é um hábito meu, eu não sinto a mesma vontade de comer da mesma forma de quando ele foi preparado ali quentinho pela primeira vez. Então a gente tem sempre que refletir que essa frase ela deve ser completamente evitada. Afinal de contas, cabe a nós, enquanto planejadores de alimentação, fazer cálculos e planejamentos necessários para adequar a quantidade de ingredientes para a quantidade de pessoas que eu vou receber naquele determinado momento. No slide 6, eu coloquei alguns dos alimentos que são desperdiçados diariamente. E aí a gente pode ver, o arroz, a carne e o feijão são os alimentos que estão na lista dos mais desperdiçados. Afinal de contas, quando a gente pensa a nível de Brasil, esses alimentos estão praticamente em todas as nossas refeições diárias. O famoso arroz e feijão e a mistura, que algumas pessoas falam popularmente, é o mínimo da refeição de muitos brasileiros. Logo mais a gente tem o frango e o leite, que o frango apresenta-se como uma carne mais barata, então uma opção mais viável também. Tanto que analisando agora no supermercado, se a gente for lá ver, falta ovo em alguns locais, falta frango e sempre vai ter mais carne bovina, porque essas carnes elas são um pouco mais caras em relação a frango e ovo. Hoje você consegue comprar uma cartela de 20 ovos por um preço bem irrisório quando comparado a 1 quilo de carne, mesmo que seja de primeira ou segunda qualidade. Então a gente tem sempre que fazer essas reflexões do que a gente está desperdiçando no nosso dia a dia. Será se quando a gente faz um almoço no domingo, não são esses mesmos alimentos que acabam sobrando um pouco? Será que eu não consigo fazer uma nova preparação
para o meu jantar, por exemplo, para evitar esse desperdício, afinal de contas, ali, por mais que você tenha feito uma preparação e tenha sobrado, você gastou dinheiro, né? Então, isso vai gerar um dinheiro desperdiçado que não vai ser aproveitado por você. Então, no final desse conteúdo, eu até disponibilizei uma minha apostila com algumas ideias de receitas que visam a preparação da adequação desses alimentos e reutilização em outras preparações, e até mesmo utilizando completamente, fazendo aproveitamento integral dos alimentos. No slide 7, eu fiz uma preposição de se você jogaria no lixo R$10. Vamos pensar só, abrindo o nosso lixo hoje da cozinha. Será que eu tenho algum alimento ali? Uma fatia de queijo que foi desperdiçada, uma porção, uma gramatura de arroz que foi literalmente para o lixo? Tudo aquilo é o meu dinheiro, é o nosso suado dinheiro que a gente passa o mês inteiro trabalhando para poder conquistar. Provavelmente a gente não jogaria R$10 a nota no lixo. Então, por que a gente insiste em desperdiçar e estragar alimentos? Então, a gente precisa fazer um pouco essa reflexão. Será que o que está no meu lixo eu não poderia ter aproveitado? Tentar fazer um planejamento um pouco melhor, conhecendo a quantidade do que as pessoas estão comendo. Então, é interessante que a gente faça isso. Até mesmo faça algumas anotações proporcionais de quanto que eu comprei, quanto que foi ali para o lixo. E aí, no final do mês, a gente consegue perceber que diariamente a gente joga uma quantidade significativa do nosso dinheiro fora. A 8ª imagem já representa o momento que a gente está jogando essa comida fora. Então, praticamente, eu estou jogando um alimento inteiro. Isso dá até dó, na verdade, porque é uma preparação. Outras pessoas podiam estar fazendo uso daquela minha refeição. Quantas pessoas não gostariam de estar comendo um doce ou até mesmo outro alimento no seu dia a dia, mas pelo valor aquisitivo, pela renda econômica que possuem, não têm os mesmos acessos e possibilidades que nós mesmos temos. E falando nesse ponto, trazemos um conceito que é muito conhecido pela nutrição e que agora também vai ser conhecido por vocês enquanto estudantes. O conceito é chamado de resto-ingestão, mas provavelmente na literatura e até mesmo em concursos vocês vão ver o conceito de resta-ingesta. E o que esse conceito ele quer dizer? Ela é a relação entre o que foi devolvido na bandeja ou nos pratos em relação à quantidade de alimentos e preparações oferecidas, ou seja, é o que sobrou no prato quando comparado ao que foi produzido. Eu fiz uma panela de arroz para 20 pessoas. No final do dia, sobrou algum arroz na bandeja, no prato? Se não, essa minha relação ela foi ok. Eu planejei, eu executei o prato da maneira correta, na quantidade e no volume necessário. Sobrou muito? Será que as pessoas comeram menos do que eu imaginei? Ou será que alguma coisa aconteceu no planejamento do meu prato que afetou, por exemplo, o aceite dele por parte dos meus clientes? Então, já que é uma relação, o resto-ingesta, ela é apresentada em um percentual, assim lá como o nosso índice de cocção, né, que tem os valores maiores e menores que 1. Aqui eu também vou ter uma relação, mas a resta-ingesta ela é apresentada em percentual, ou seja, 1%, 2%, 3%. Esse percentual, quando a gente calcula diariamente, e eu também mandei um artigo para vocês que faz essa relação em um restaurante universitário, que é geralmente o alvo das discussões de resta-ingesta, o percentual para ser considerado ok para o estabelecimento, ele tem sempre que ser inferior a 10%. E por que é 10%? Para eu considerar que eu atingi 90% dos meus clientes
né? Isso na estatística, quando a gente estuda, existe uma relação também de aceitação, um valor mínimo a ser considerado. E o que acontece, professora, quando esse valor é maior que 10%? Bom, ele pode indicar várias situações. A primeira deles, e fazendo jus à nossa disciplina, primeiro, que eu não estou executando o meu cardápio da maneira correta. E o que é executar esse meu cardápio da maneira correta? A minha ficha técnica não foi planejada da maneira adequada. Eu não fiz a aquisição ou planejamento dos gêneros alimentícios que eu precisava. Pode ter ocorrido alguma falha na produção. Eu fiz uma panela de arroz, mas o meu colaborador acabou queimando algum percentual dessa panela. Então, isso já representa uma falha. E por último, mas que acaba sendo muito recorrente quando esse aumento de percentual é apresentado, ele pode me indicar a satisfação do meu cliente. Eu fiz uma preparação, eu planejei tudo ok, a minha ficha técnica tá ok, mas o meu cliente ele não gostou do prato que foi apresentado para ele. Ele não sentiu sabor ou achou com muito sabor e ele tinha algum tipo de restrição alimentar. Então, isso fez com que o meu cliente ele rejeitasse aquela comida e, consequentemente, deixasse mais no prato. E a gente percebe que isso acontece no dia a dia. Quando a gente gosta muito de uma comida, a gente come, né? Tende a comê-la na sua integridade. Se eu não gosto, se eu achei que tá sem gosto, sem sal, tá com muito açúcar, eu acabo deixando no meu prato. Muitas vezes a gente tem a opção até de chamar quem fez a refeição e falar, olha, dá um feedback. A comida não tá tão boa, faltou isso ou sobrou isso em excesso, e ter esse feedback. Então, esse percentual, essa relação, ela é muito importante para que a gente planeje. Então, a gente tem que fazer diariamente. Se eu não consigo pegar na bandeja, eu posso pesar o meu lixo ao final do dia, identificar de quanto da minha produção foi mandada embora. É uma técnica muito simples, comparada a outros cálculos que a gente tem no dia a dia, e ela pode predizer qual é a relação pelo que foi consumido pelo cliente em relação àquilo que foi preparado. Então, eu posso só pesar o alimento no início, finalizei panela de arroz, vou pesar aquela panela. No final do dia, no lixo, quanto que tinha de arroz? Então, eu vou identificar e vou poder fazer essa minha relação. A resta ingesta, ela deve ser sempre um fator a ser considerado. Vou deixar a comida sobrar no meu prato todos os dias e vou achar que tá tudo bem. Não, não é, porque eu tô investindo dinheiro, tem um gasto na minha produção. Então, se alguma coisa está sobrando, está sendo desperdiçada, quer dizer que o meu dinheiro também está sendo jogado no lixo. E aí a gente pode pensar, no self-service a pessoa já pagou pelo aquele quilo. Mas não, embora ela tenha pago, para mim, enquanto gestor de alimentação, que estou preparando as refeições, não é esse mesmo ponto. Afinal de contas, eu perdi ingredientes que eu poderia utilizar em outras preparações. Enquanto chefes, futuros chefes, que vocês serão, creio que serão, isso quer dizer que a sua comida não está sendo tão aceita quanto você imaginou. E tudo isso, né, é uma reflexão que a gente tem que ter no nosso estabelecimento. Eu posso fazer campanhas contra o desperdício de alimento, coloque no prato apenas a quantidade que você vai comer. Se você se sentir mais confortável, volte e faça outro prato. Colocar índices de desperdício de alimento ao redor do mundo e até mesmo propor maneiras que esse desperdício seja reduzido e diminuído pela população daquela localidade ou que está frequentando seu restaurante. Além dessas campanhas, a gente precisa também diferenciar alguns conceitos que no dia a dia a gente acaba adotando um outro significado. Então, por exemplo, vocês sabem a diferença de sobras para o que é resto? Então, eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem no dia a dia. Então, a sobra, toda vez que eu falar de sobra,
é aquele alimento que foi produzido, mas ele não foi servido. Ou seja, ele não teve contato com as pessoas, ele não foi para a bancada, ele não foi para a bandeja, ele não teve contato pelas pessoas, então ele ainda continua sendo um alimento seguro. Então, se eu respeitei a temperatura do alimento, deixei o dia inteiro, mas ele estava num richô aquecido, então eu garanti a preservação da temperatura. E o local também estava seguro, eu posso pegar esse alimento e aproveitar em outra preparação. Como assim? Eu tinha uma carne que foi servida no almoço, ela ficou no richô, fechada, não tinha ar-condicionado em cima, as pessoas não estavam falando em cima dessa carne, tudo mais. Bom, esse alimento eu posso no final do dia ir lá transformar para uma sopa, por exemplo. O ideal, levando em consideração que a gente tem esse hábito de falar em cima das comidas quando a gente está em restaurantes e está passando pelas opções, é que você só aproveite o alimento e considere como sobra aqueles que ficaram na panela lá dentro da cozinha, que foram feitos a mais para repor caso acabasse. Então, esse é o alimento considerado sobra que é mais seguro. Se a gente não tivesse esse contato, os que estavam em temperatura também já seriam garantidos. E aí fica fácil para a gente entender o que é o resto. O resto, então, ele é aquele alimento que foi preparado, mas que o cliente teve contato. Ou seja, eu coloquei arroz, feijão e carne no meu prato, mas eu não comi todo o arroz. Eu vou poder aproveitar esse arroz de volta na minha preparação? Não, de maneira nenhuma. Da mesma forma, às vezes a pessoa pede um suco e ela não bebe quase nada. Posso voltar esse suco para a cozinha? De maneira nenhuma. Então, todos esses alimentos eles devem ser descartados, porque eles podem ter sido contaminados por algum micro-organismo e podem causar doença nas pessoas que fizerem a sua ingestão. O que eu posso utilizar é talvez para questão de adubagem, reciclar e colocar em alimentos orgânicos, e aí quando os coletores de lixo passarem, eles vão dar um destino mais apropriado, mas eu não posso trazer esse resto de comida para minha preparação novamente de maneira alguma. Eu até aproveito para deixar claro para quem já tem estabelecimento ou para quem pretende ter, que eu acredito que seja a grande maioria, um cuidado que a gente tem que ter muito em relação a espaços de self-service é que eu não posso cobrar jamais os serviços ou aquilo que eu considero como desperdício de alimento. Às vezes a gente vai em alguns estabelecimentos que é rodízio, quilo a quilo, e lá tem uma plaquinha assim, o alimento desperdiçado ou deixado no prato vai ser cobrado uma taxa. Bom, isso vai totalmente contra o Código de Defesa do Consumidor. Vocês podem pesquisar no artigo 39 do Código, no inciso 5º. Então, a gente não pode cobrar pelo que a gente já ofertou para o cliente. Por mais que ele tenha desperdiçado, ele já pagou um valor por aquele alimento. Então, a gente tem que adotar as campanhas para que esse desperdício ele não aconteça e não tentar punir o cliente pelo fato de ele ter deixado o alimento ali no prato. Bom, e como que eu posso evitar o desperdício, afinal de contas, né? A gente viu que tem esse índice, essa relação do resto e ingesta. Eu tenho que tentar planejar o meu cardápio, adequando a quantidade de gêneros que eu preciso para aquela determinada preparação, ou seja, executar e planejar uma ficha técnica em conformidade com o que eu vou atender diariamente. E mesmo assim, eu posso ter prejuízo e desperdício desse meu alimento. Então, eu trago para vocês, a partir do slide 11, algumas opções que a gente pode adotar nos nossos estabelecimentos e até mesmo na nossa rotina para evitar o desperdício. A primeira delas é tentar fazer sempre uma lista de compras do que você vai comprar e adquirir, seja para sua casa ou para o seu estabelecimento. Quando a gente faz uma lista, a gente pensa, consegue refletir as preparações que a gente vai estar realizando, e com isso a gente compra os ingredientes na quantidade e na qualidade necessárias. Então, a gente, no dia a dia da nossa casa,
não precisa comprar muito produto se eu não vou ter uma utilização tão alta de produtos. Eu vou lá, compro a quantidade necessária e então eu faço, se necessário for, mais idas ao supermercado, mas garantindo que eu vou sempre ter produtos frescos e que não vão ser desperdiçados ou estragados, perdendo a validade. Feito as compras, eu preciso ter um cuidado essencial com a higienização do meu alimento. Existem pessoas e estabelecimentos que fazem as compras do mês ou a compra do dia e tira da sacola e já coloca direto no armazenamento, sem ter um cuidado, sem fazer uma higienização, sem fazer uma limpeza adequada. Se eu não tenho cuidado com essa minha higienização, eu vou possibilitar que micro-organismos habitem aquele alimento e possam causar desperdício, porque ele vai estragar e vai deteriorar aquele alimento. Então, um exemplo, por exemplo, é a conservação dos alimentos que são enlatados. É muito bom que a gente pegue os enlatados e faça uma limpeza também com a buchinha, passando detergente, para retirar o excesso, porque aquele enlatado ele ficou ali, por exemplo, em muito tempo, primeiro no estoque, depois na prateleira, e vários animais podem ter tido contato, fora que várias pessoas podem ter pego naquela embalagem também. Então, higienizar enlatados é uma opção, sempre higienizar frutas e verduras antes de guardá-los, para retirar qualquer resquício de contaminação. Afinal de contas, eu não posso levar um alimento contaminado, sujo, para dentro da minha geladeira ou do meu refrigerador, pois afinal de contas eu posso contaminar os outros alimentos que estão ali e também deixar sujo aquele espaço. Realizada essa higienização, eu parto para a conservação. Eu fiz as compras, eu higienizei e agora eu tenho que atentar à orientação do que está no fabricante ou até mesmo as orientações gerais de conservação dos alimentos. Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, eu compro ovo. O ovo no supermercado ou na mercearia, ele não está numa área refrigerada. Quando eu chego em casa, eu tenho que pôr esse ovo na área refrigerada ou eu vou deixar em temperatura ambiente? O alface, eu lavei, vou guardá-lo. Mas ele não vai murchar? Como é que eu consigo guardá-lo para que ele não fique tanto tempo, mas que também ele não murche, ele sempre fique com o mesmo aspecto sequinho quando eu for fazer essa minha refeição? E afinal de contas, né, já que a gente falou da limpeza dos enlatados antes, e se eu abrir um enlatado, quanto tempo depois de aberto eu posso utilizar totalmente o que ficou ali naquela lata? Então a gente sempre tem que observar. A maior parte dos produtos hoje já vem com orientação do fabricante, né, da conservação mesmo, refrigerar em temperatura ambiente ou refrigerar sob temperatura tal a tal. Mais pra frente eu vou disponibilizar uma tabelinha quando a gente for ver essa questão de refrigeramento, descongelamento e reaquecimento de alimentos. E tudo isso é em prol da gente prolongar o prazo de validade, a vida útil do produto. Uma das outras opções também é que a gente faça a compostagem. O que é compostagem? Eu vou reduzir o número do meu lixo, do que sobrou, né, o resto dos alimentos, para então eu utilizar em hortas, em compostagem de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, na casa dos nossos avós, a gente já deve ter visto uma horta, um canteiro, onde tinha um casca de ovos lá dentro dessa horta. Geralmente as pessoas colocam em cima de algum palito, alguma madeira, mas o ideal é que você quebre essa casca de ovo e disperse sobre o adubo. A casca do ovo, ela tem vários nutrientes, várias proteínas, né, assim como outros alimentos, e que colocando sobre o solo vai enriquecer e dar mais nutrientes para aquele solo, fazendo com que as frutas ou hortaliças que estão ali plantadas cresçam melhor e mais ricas em nutrientes. No slide 12, eu falo da seleção do lixo. Hoje a gente já vê, além do lixo tradicional,
existem aqueles que estão para doação de orgânicos, alimentos orgânicos, né? Que na verdade são os alimentos que são perecíveis. Então é uma estratégia onde eu possibilito o descarte correto desse alimento. Afinal de contas, se a gente conhece a realidade dos catadores que recebem essas sacolas e vão procurar o que tem dentro, se eles podem aproveitar, porque às vezes a gente joga uma banana fora porque ela tá com a casca preta, mas nutricionalmente ela não tá estragada. É só pelo menos a questão da aparência. E aí um catador ou outra pessoa, ela pode abrir essa sacola, achar esse alimento e fazer o uso correto. Mas se eu coloco junto com sujeiras do dia a dia, com o resto do que está no lixo do banheiro, então eu acabo contaminando esse alimento, ele acaba se tornando impossível de ser ingerido. Então o ideal é que, se a gente for fazer descarte de comida, a gente sempre faça um descarte exclusivo. Não coloque lata junto, nem vidro, nem papel, simplesmente o alimento. Alguns supermercados também adotam a questão de desconto ou promoção quando o alimento está chegando mais próximo do seu prazo de validade. Então, o que é que eles fazem? Eles reduzem aquele valor, porque o prazo de validade está chegando ao fim, estimula a compra, afinal de contas, eles visam lucro também, né? Mas o alimento é vendido a um baixo custo, e se você consegue utilizá-lo numa preparação ainda dentro do prazo da validade, sempre, não pode se comprar nem consumir alimentos fora do prazo de validade, você consegue fazer uma utilização daquele alimento para uma preparação, e aquele alimento, se ele tivesse ficado ali com o mesmo preço, ele seria facilmente descartado. Então hoje, em Rio Branco, por exemplo, existem vários centros que fazem sopão e doam o sopão para idosos, moradores de rua. Então, além da arrecadação que eles ganham gratuitamente da prefeitura, ou do estado, ou de centros alimentícios, eles também têm essas parcerias com os supermercados para conseguir aquele alimento a um baixo preço. Então, eles conseguem fazer mais preparações, eles conseguem atender mais pessoas. Também existem alguns aplicativos, inclusive eu até deixo o nome de um, que é Comida Invisível. É um aplicativo muito parecido com um delivery, onde a pessoa cadastra e aí, se sobrou algum alimento que ainda está em condições de ser aproveitado, a pessoa que faz parte desse aplicativo, ela pode ir lá e buscar aquele alimento e utilizá-lo. Esse aplicativo ele é muito utilizado em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas eu também já vi algumas situações aqui em Rio Branco, e você tem esse contato, troca essa doação de alimentos, e assim você também vai evitar o desperdício. E por último, falando de receitas, que inclusive eu trouxe uma opção de receitas contra o desperdício de alimentos, elas estão se tornando cada vez mais populares, e eu acho muito interessante que vocês, enquanto futuros gastrólogos, tenham esse contato, porque assim como o vegetarianismo está crescendo, o veganismo está crescendo, a adoção de hábitos mais saudáveis, as receitas que utilizam o aproveitamento integral dos alimentos, eles também estão crescendo. Afinal de contas, você consegue fornecer uma refeição mais rica em nutrientes, porque provavelmente vai ter casca, vai ter talo, vão ter todas aquelas partes que iam para o lixo, mas que são extremamente ricas em nutrientes, falando na questão nutricional, e você faz uma reapresentação de uma receita que já existe, ou então você cria uma receita totalmente do zero. Há uns 3 anos popularizou-se muito o bolo de banana, da casca de banana, porque era um nutriente que a gente descasca e joga fora, mas ela pode ser aproveitada para bolos, que aí se faz a biomassa, né, que se diz na nutrição. Você consegue utilizar esses nutrientes, dá para fazer farofa. Então, a parte da criatividade de quem está fazendo esse alimento, pensar em preparações e refeições utilizando o aproveitamento integral dos alimentos. Então, além de você evitar o desperdício, eu estou visando a parte nutricional do que até então era não comestível, era considerado não comestível. Bom, e aí eu deixo uma receita de beijinho vermelho,
que o grande diferencial é a utilização da beterraba. Deixei a preparação, o passo a passo, para quem tiver interesse em executar e provar, ter um contato com essas refeições feitas do aproveitamento de alimentos. E aí, por hoje é isso. A minha ideia era trazer essa reflexão sobre o desperdício de alimento. Leiam o material que eu disponibilizei, o artigo que tem um estudo falando sobre a prática desse desperdício, evitando o desperdício. E o meu intuito é que vocês percebam, enquanto alunos e profissionais, que a gente tem sempre que pensar no próximo, seja nesse ponto de aproveitar os alimentos de maneira adequada ou, quando não possível, eu conseguir executar e planejar práticas, receitas e técnicas visando o seu aproveitamento integral. Vou deixar aqui disponível no Classroom, fico abertas a perguntas e boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau.